Que tal, seus meninos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estaremos mostrando todo o processo de modelagem em biscuit do Kyogre, uma versão mais estendida aí do vídeo dele. Primeiramente vou envolver todo o corpo dele com massa de biscuit e depois vou dar aí umas texturas aí nessa pele dele com essa espátula minha que tem essa texturazinha que eu achei bem legal. E aí eu vou estar fazendo essa textura nele aí, beleza? Beleza. Agora eu vou envolver também as nadadeiras aí dele com biscuit e também usar a espátula mais uma vez para poder fazer a textura, beleza? Beleza. E aí aproveita e já faço as concavidades onde eu vou colocar esses apêndices aí, parecendo com o dedo aí que ele tem, né? Como se fosse dedo ou garra, enfim. Em seguida vou fazer aí um triângulo meio dobrado aí na ponta dele para poder fazer aí as barbatanas dorsais dele aí, beleza? E como o Kyogre tem duas barbatanas, aí eu vou modelar duas delas aí. E aí, depois de modelar, eu só aplico e faço a mesclagem, beleza? Beleza. E aí faço também a textura nessas barbatanas. Em seguida, vou fazer o desenho dessas nadadeiras que vão ficar na parte traseira dele. Na verdade, o Kyogre ele não tem as nadadeiras nesse formato. Isso aí foi eu utilizando um pouco da minha liberdade criativa para poder fazer esses detalhes, né? Essa nadadeira traseira mais diferenciada. E aí, uma vez modelado, eu aplico, faço a mesclagem e faço a textura aí, beleza? Beleza. Depois vou pegar dois pedaços de arame, vou apregar um do lado e outro do outro aí e vou envolver eles com massa de biscuit para poder fazer um detalhe mais parecido com a cauda mesmo do Kyogre, né? Já que ele tem uma cauda meio parecida com a fita, né? Ele tem uma cauda alongada e tal, e ela se assemelha muito a uma espécie de fita. Enfim, aí eu fiz esses apêndices aí no final, né? Também para ser uma estrutura semelhante à cauda do Pokémon mesmo no jogo, no anime, enfim. Depois eu acrescentei mais algumas barbatanas aí na parte traseira dele. E concluir dessas barbatanas aí, que não tem muito mistério para fazer elas, eu vou aplicar os dedos ou garras, enfim, a ponta aí dos dedos dele, né? Se você for olhar a anatomia das nadadeiras dos cetáceos e for olhar o esqueleto, né? É uma mão muito parecida com a mão de um ser humano, né? Só que como essa mão está coberta por pele e tal, você não consegue visualizar, enfim. E aí eu fiz essas projeções simulando as pontas dos dedos do Kyogre. Em seguida fui acrescentando algumas bolinhas de massa de biscuit, variando um pouco no tamanho de cada uma, ao longo dessa nadadeira dele aí, né, a nadadeira da frente, para dar uma textura a mais nessa parte da pele dele. E aí só fui organizando essas bolinhas aí ao longo de toda a nadadeira dele, beleza? Beleza. Em seguida achatei um pedaço de massa de biscuit e apreguei aí na parte de baixo dele, que é uma parte branca, né? Essa parte é mais esbranquiçada. Ele tem a parte de cima de azul e a parte de baixo de branco. E aí apliquei esse pedaço e fiz a textura, beleza? Depois disso, eu fui fazer a modelagem da parte inferior da mandíbula do Kyogre. Modelo nesse formato aí, vou ajustando alguns detalhes com a espátula e em seguida é só aplicar e fazer a mesclagem. Depois de ter feito a mesclagem aí da parte inferior da mandíbula, faço mais algumas texturas e vou acrescentando os dentes, que eu também fiz de massa de biscuit. Esses dentinhos aí eu fiz de massa de biscuit. Eu modelei vários. Aí só organizar os dentes dele aí na boca dele. Em seguida eu vou fazer a modelagem da língua do Kyogre. Modelo aí a língua dele, aprego dentro da boca e vou utilizando a espátula e essa estruturazinha, essa bodeguinha aí de metal, para poder fazer as texturas da língua, beleza? Beleza? Depois vou fazer aí a cabeça dele, né? A parte da cabeça e a parte superior aí da boca dele. Aí modelo nesse formato, né? E aí aplico, faço a mesclagem, faço essa dobrazinha, né, na frente e vou fazer a textura, enfim. E depois venho com a parte oposta do pincel para poder fazer a concavidade onde vão ficar os olhos e também faço os furinhos onde vão ficar as narinas dele e acrescento também os dentes. Nem sei se eu falei na ordem que isso tudo vai acontecer, mas acontece desse jeito aí. Aí vou aplicar um pedaço de massa de biscuit na concavidade onde vai ficar os olhos, justamente para ser os olhos, e vou aplicar duas cobrinhas de massa de biscuit, uma na parte de cima, outra na parte de baixo, e vou fazer a mesclagem para poder fazer as pálpebras dos olhos dele, beleza? Beleza. Modelo cobrinhas de massa de biscuit para poder fazer esses contornos em vermelho que ele tem aí no corpo dele, e depois vou acrescentando mais alguns detalhes na parte de baixo dos olhos e vou utilizar a espátula também para ir me ajudando a destacar esses detalhes. Primeiramente eu misturei um pouquinho de pigmento preto com a tinta azul royal que eu tinha aqui para poder fazer essa tonalidade mais escura de azul. Depois venho com tinta acrílica metálica branca, ou nome comprido, para poder pintar esses detalhes em branco que ele tem na parte de baixo dele aí. Depois de ter feito essa etapa, eu venho com uma gradação tonal de tons mais claros de azul, né, para poder dar esse degradê bonito aí nessa parte azul aí da pele dele, beleza? Beleza. Com o vermelho carmesim, vou fazendo esses contornos em vermelho que ele tem no corpo dele. E depois de ter feito todos esses contornos, eu venho mais uma vez com o branco metálico para pintar as outras partes brancas que ele tem aí no corpo dele, beleza? Beleza. Para a pintura dos olhos, o vermelho fluorescente como base e depois um amarelo para poder fazer essa parte luminosa aí do olho dele. E assim concluímos todo o processo de modelagem em biscuit e também da pintura da escultura do Kyogre Pokémon.
E no mais aí, seus meninos, esse foi o vídeo. Curte, comente, me segue pra não perder os próximos vídeos. Valeu, falou e tchau.